Esse desenho de improviso que eu vou mostrar aí na tela foi feito por uma criança de 6 anos de idade, uma menina chamada Teresa. Nesse desenho, a gente pode observar uma simetria bem interessante no que se refere às flores que essa criança desenhou. A gente pode contar ao todo 12 flores, 10 desenhadas no chão, 5 em cada lado, e 2 nas mãos dela. 12 semanas depois que esse desenho foi feito, a autora desse desenho, essa criança, faleceu 12 semanas depois. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você por que eu trouxe esse caso, por que eu trouxe esse exemplo. Prazer, meu nome é Gabriel, sou psicólogo e eu quero começar falando um pouco sobre uma autora chamada Susan Beth. Ela era uma estudiosa muito importante nesse campo da psicoterapia, da terapia com desenhos. E ela trabalhava exatamente com esse público que essa menina que eu trouxe o caso dela aqui representa. Uma menina que era uma paciente do hospital e ela estava em uma fase muito crítica do seu tratamento. Tanto é que infelizmente ela não conseguiu resistir. E o que essa autora, a Susan Beth, ela concluiu? Ela descobriu, aplicando seus métodos terapêuticos, que os desenhos de pessoas que estão gravemente doentes, pessoas que estão ali no hospital, em uma fase muito crítica, ao desenhar, é revelado nesses desenhos que os indivíduos eles parecem saber, em algum nível, inconsciente obviamente, essas pessoas conseguem saber de alguma forma quando é que suas vidas irão acabar. E isso é comprovado por essas expressões artísticas, por esses desenhos, por essas formas de arte. E esse aspecto, né, da finitude da vida, ele pode ser observado principalmente em objetos repetidos no desenho. No caso desse exemplo que eu trouxe, nas flores repetidas, que representavam como quase uma premonição do que aconteceria, que era o falecimento dessa garotinha. Então, geralmente, esses objetos repetidos correspondiam a uma unidade de tempo relacionada à morte dessa pessoa. No caso de Teresa, foram 12 flores, que poderiam ser 12 meses, 12 dias, mas nesse caso eram 12 semanas. E não é necessariamente como se a gente pudesse prever o que vai acontecer. A paciente desenhou aquilo ali e de repente você pode analisar e saber que em 12 semanas ela iria falecer. Não é dessa forma. Nesse caso é mais algo que pode ser observado retroativamente. Depois que tudo já aconteceu, você observa que tudo estava apresentado ali na sua frente, mas que não necessariamente é possível interpretar dessa forma tão literal assim. É como se fosse um filme que você assiste e ao longo do filme, quando esse filme ele finaliza, você percebe que aquilo ali estava na sua frente desde o início. Mas o que esse exemplo de Teresa ele mostra? Ele mostra que o corpo e a mente eles estão interligados. Essa separação que muitas vezes nós fazemos em relação à mente e corpo, na verdade não faz muito sentido. E que nós, de alguma forma, em algum nível, nós acessamos um conhecimento, uma parte de nós, né, uma parte profunda de nós mesmos, e é possível acessar essa parte por meio dos desenhos. É possível, inclusive, usar isso para ajudar a melhorar a saúde mental de uma pessoa. Não somente para pacientes doentes, por mais que eu tenha trazido exemplos de pessoas, no caso de Teresa, uma paciente que estava ali doente, é algo que é revelado nos desenhos não somente quando você está doente, mas qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação, tem essa parte mais profunda, essa parte inconsciente revelada nos desenhos. E tantos aspectos físicos quanto aspectos psicológicos, aspectos mentais. É independente de você ter ou não uma doença física, né? E os desenhos, quando eles são usados na terapia,
os símbolos que são trazidos para esse desenho podem ser decifrados e assim pode ser elaborado um plano. É como se os desenhos eles mostrassem o que deve ser o nosso foco, qual que deve ser o caminho a ser seguido numa psicoterapia. Inclusive, se você quer entender mais sobre si mesmo, se você quer fazer psicoterapia, eu deixei o meu WhatsApp na descrição, você pode mandar um oi. Eu mesmo vou responder você assim que eu puder e a gente pode conversar, marcar uma primeira sessão, quem sabe. Eu atendo presencialmente aqui na cidade de Marabá, no Pará, mas eu também atendo online, caso você seja de uma outra cidade. E os desenhos, eles são, na verdade, um retrato, são um registro, uma fotografia de um momento, ou seja, eles não são algo definitivo. Quando nós utilizamos o desenho em um processo de psicoterapia, as questões que aparecem ali, como problemas ou coisas a serem trabalhadas, quando essas coisas são trabalhadas, essas mudanças que acontecem ao longo da terapia, essa melhora, ela pode também ser manifesta no desenho. Então, é como se fosse uma fotografia que você tira de uma paisagem. Essa paisagem vai se modificando, obviamente o registro dessa paisagem também vai ser modificado, vai ser atualizado. Os desenhos eles podem dar insights muito importantes sobre o tratamento que são muito valiosos, como eu falei, que caminho nós devemos seguir nesse tratamento, como que deve ser o nosso foco, o que nós devemos olhar nesse sentido. Então, são muito importantes as artes no geral, os desenhos. E esses desenhos, eles são muito importantes, não somente no caso da pessoa que desenhou, do autor, do paciente em si, mas até mesmo de pessoas ao redor dessa pessoa que está sendo atendida. Por exemplo, o desenho da família pode revelar muitas questões importantes sobre aquela família, algumas coisas que remetem à relação daquela pessoa com aquelas pessoas, daquele grupo familiar em específico. Inclusive, se você quiser ver alguns exemplos sobre isso, eu vou deixar no card algum vídeo que mostra algum exemplo do que eu falei sobre esse desenho da família. Mas da onde é que surge essa ideia de que os desenhos eles podem ser utilizados na psicoterapia? Provavelmente você já ouviu falar de Carl Jung, e muitas das teorias a respeito da interpretação de desenhos, de trabalhos artísticos, elas derivam justamente das ideias de Jung. Jung, desde o início, ele sempre falou sobre a importância dos símbolos no processo de psicoterapia, no processo de levar a pessoa a uma melhora. Mas Jung sempre focou muito mais nos símbolos relacionados a sonhos. Por exemplo, ele trabalhava muito com a interpretação dos sonhos. Mas o que muitos não sabem, muitos não fazem essa ligação direta, é que o desenho, assim como o sonho, ele vem carregado de símbolos, ele vem carregado de imagens. E tanto os desenhos quanto os sonhos, eles vêm do mesmo lugar, que é o nosso inconsciente. Jung, ele entendia que os desenhos, eles são como agentes de cura, porque eles traziam muitas informações valiosas desses lugares mais profundos da nossa mente, que é o nosso inconsciente. É como se o inconsciente ele estivesse sempre ali dando dicas, como eu falei, de que caminho deve ser seguido, quais são as decisões que nós devemos tomar na nossa vida para que essa situação que está difícil ela melhore. Então é como se esses desenhos viessem mostrar para nós que, na verdade, as respostas que nós procuramos, elas já existem dentro de nós e elas se comunicam de forma simbólica. Jung ele acabou não aprofundando muito a questão dos desenhos na psicoterapia, mas alguns autores, como eu falei aqui, como Susan Beth e outros autores, eles conseguiram aprofundar esse assunto. E a Susan Beth, por exemplo, ela fala que o desenho ele projeta, ele mostra questões físicas que estão ali se apresentando como esse problema. Então, questões físicas e psicológicas elas podem ser projetadas no desenho. Então,
Esse desenho ele pode mostrar o que está acontecendo no corpo e na mente daquela pessoa. Jung ele entendia que nós temos um reino inconsciente dentro de nós, que nós temos tanto uma parte pessoal desse inconsciente, que é como aquilo que pertence a nós, mais individualmente, e também uma parte coletiva, que é aquilo que nós compartilhamos com as outras pessoas à nossa volta, com as pessoas do nosso país, com as pessoas do mundo inteiro. É algo que nós temos em comum com todas as pessoas do mundo. E esse universo ele se comunica exatamente por meio das imagens, dos símbolos, pela arte, pela pintura, pela escultura, pela música e pelas diversas formas de arte. Tudo isso vem desse lado criativo do ser humano. E o inconsciente, ele é o berço, ele é o lugar de onde vem toda a criatividade humana. E como eu disse, essa parte inconsciente, essa parte mais pessoal, nós acessamos por meio dos sonhos e das artes, por meio dos desenhos. E essa parte coletiva, esse inconsciente coletivo, ele se manifesta por meio, por exemplo, das histórias que são passadas de geração em geração, das crenças, das religiões, e tudo isso, juntando, constitui a pessoa que nós somos. Então eu, por exemplo, você, temos essa junção do que é pessoal e do que é coletivo, e tudo isso acaba formando a nossa identidade única. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.